Olá, hoje eu vou dar início ensinando como colocar uma camiseta básica no CAD. Vamos lá. Primeiro nós entramos aqui com o retângulo, dando as dimensões exteriores, né? Então eu clico aqui no C e vou colocar os valores tanto de X, que seria esse sentido, e o Y, que seria no sentido vertical. Então aqui no X nós temos 24, que seria a dimensão que eu tenho aqui em X, e 63 em Y. Aí nós confirmamos, aqui temos o retângulo representado, e vamos dar início a colocar marcadores, para a gente ter uma guia de construção. Vamos inicialmente colocar os marcadores aqui na linha de X, para a gente ter uma sequência. Clicamos aqui em P, que seria o snap, para colar no ponto base. Então eu tenho aqui, clicamos em C, eu vou entrar com o valor de 7 aqui da gola, que seria na horizontal, mais entramos agora com 11, que seria o caimento das costas, que seria também na horizontal. Confirmamos, damos o sentido, e aqui temos o ombro. Depois nós vamos fazer a construção para dar o caimento nele, né? Agora vamos fazer os marcadores da vertical. Então clicamos no C. Eu tenho aqui, eu vou colocar 4 centímetros, que é o caimento do ombro, no sentido vertical. Aí isso eu dou sentido, ele já fez o marcador. Agora, posteriormente, nós temos um marcador que vem aqui de cima, que seria ao final da cava. Então eu vou dar início aqui, clico no C e vamos ter 23 centímetros na vertical, que é para fazer a marcação do final de cava. Então eu deixo aqui na horizontal, só aproveitando aqui o marcador. Vamos só para deixar marcado aqui, deixamos ele perpendicular, para aproveitar esse momento que a gente tem aqui, com deixar marcado aqui no retângulo, para poder fazer a linha construtiva. E agora nós temos um outro ponto aqui, que é o ponto da cintura. Esse ponto da cintura aqui, vamos pegar novamente o marcador, vamos clicar neste ponto, vamos clicar na letra C, e esse ponto vai estar a 20 centímetros, que é a linha de cintura. Aí já temos um ponto aqui. E aproveitando aqui, vamos também já fazer a marcação da entrada da cintura. Eu vou clicar aqui no zoom, para ficar mais fácil para nós visualizarmos, né? O zoom a gente pode entrar com a tela aqui, aperta no Shift, na tecla Shift, e enquadramos ali o molde, e depois podemos movimentá-los aqui, ó. Nós temos essa seta que pode ser feita a movimentação tanto na horizontal como na vertical. Então eu já tenho um marcador aqui a 20 centímetros, vou criar um outro marcador aqui a 1,5 centímetro. Então eu clico nesse ponto, clico na letra C e vamos dar 1,5 centímetro de entrada de... Aqui teria que ser, tem que ser vírgula, ele só aceita a vírgula. Na horizontal, aí eu clico aqui e clico para dentro. Com o botão direito eu solto o marcador.
E com ESC também a gente pode limpar o marcador. Vamos dar agora início ao último ponto, que seria aqui da gola, tá? Podemos apertar a letra P, ir nesse marcador, nesse nó aqui, ele já cola ali, clicamos no C e vamos dar a distância. Nós temos 8 aqui no final de cava, desculpa, da gola, então nós temos um marcador aqui. Então, praticamente aqui nós temos toda a nossa área construtiva já marcada, delineada. Nós vamos criar agora os pontos de ancoragem, né? Que são os pontos que a gente pode finalizar todas as ferramentas, né? Então, eu venho aqui em incluir pontos. Eu clico aqui, por exemplo, nós vamos ter um ponto que seriam pontos construtivos, né? Criar um ponto aqui e criar um ponto aqui. Também podemos determinar um pontinho aqui. Então eu vou dar ESC para eliminar a ferramenta. Então nós já temos os marcadores de construção e temos os pontos de ancoragem, né? Que seriam os nós do desenho. Então vamos subir um pouco aqui no nosso desenho. Também nós temos a ferramenta mover, que a gente pode clicar aqui no meio do molde e aqui agora no momento nós não vamos poder tirar porque nós estamos com os marcadores, né? Então não daria certo essa movimentação aí, senão nós tiramos de posicionamento. Então vamos lá. Nós temos várias ferramentas para fazer assim, para criar, por exemplo, curvas, né? Nós temos aqui a curva francesa, nós temos a régua de modelista. Vamos dar início com a curva francesa, né? Clica aqui, você clica com o botão esquerdo neste ponto e essa ferramenta nós temos duas situações. Você clica na barra de espaço, ela fica solta. Você clica novamente na barra de espaço, ela cria uma inflexão, né? Você pode flexionar essa curva. Então, como eu quero essa curva da gola aqui um pouco mais reta aqui no início, né? E depois ela ficar mais solta aqui para poder finalizar com ela no ponto extremo aqui. Eu quero aumentar um pouco. Eu clico aqui e continuo com ela até esse ponto. Aí eu bato com o botão da direita e bato com o botão da esquerda no ponto que eu quero eliminar. Aí, então nós temos a curva aqui, está tudo ok. Então já temos a nossa gola aqui. Agora nós vamos partir para o ombro, né? Nós temos que dar o caimento do ombro. Então eu venho aqui em move ponto, eu clico aqui e clico aqui. Aí eu posso vir aqui já no marcador, né? Eu posso também apertar a letra C e dar o direcionamento, né? Mas como já tem um marcador, eu só venho aqui e clico com da esquerda e ficou já posicionado. Esse ponto aqui, nós não precisamos nos preocupar. Eu posso eliminar ele vai ficar... Então eu venho aqui em exclui ponto e clico nele. Então deixa eu voltar aqui que eu preciso colocar mais um marcador aqui nesse ponto aqui para poder... Você vê como é importante os pontos, né? Aqui eu vou incluir mais um ponto porque se eu não tenho ponto de ancoragem ele solta e fica no marcador, né? Então agora eu posso excluir o ponto, aí ele fica ancorado aqui, né? Então nós temos esse ponto, esse posicionamento aqui e vamos também agora criar um ponto, um marcador aqui a 1,5 cm
que é a nossa saída, desculpe, é 1,5 cm, que é a nossa saída de curva aqui, para cavar um pouco aqui a nossa manga aqui, né? Então eu venho aqui, eu crio um marcador, vou criar mais ou menos uns 1/4 dessa medida aqui, aperto a letra C e vou clicar 1,5 cm. O intuito dessa nossa aula não é eu ensinar a modelagem, sim as ferramentas que estão inclusas no CAD, né, para você poder utilizar, né? Então cada um vai ter outra forma de poder trabalhar, né? Porque às vezes você vai por um caminho e você tem um outro caminho que às vezes fica mais fácil ou fica mais cômodo para você, né? Então nós vamos ensinar as ferramentas e vocês vão utilizá-la da melhor forma possível, né? Então agora nós vamos entrar com a régua de modelista. Eu clico em régua de modelista, eu clico no ponto, clique na letra P para ancorar melhor aqui no ponto certinho, né? Então nós temos aqui as réguas que são usadas de alfaiate, régua de modelista, e você pode criar a sua própria régua. Isso aqui é uma ferramenta muito poderosa que nós temos no CAD, que pode ser muito bem aproveitada, né? Você usando ela corretamente, ela é uma ferramenta bem poderosa. Então aqui, eu clicando no T, eu faço a translação, né? Porque essa ferramenta tem que deixar 2 pontos, e preferencialmente retos. Isso aí numa próxima aula nós vamos estar vendo como incluir a sua própria régua. Você pode ter uma régua personalizada no CAD, né? Então nós na próxima aula nós vamos estar ensinando como fazer essa implementação da sua régua particular, né? Então aqui apertando o T, ela faz esse translado, e o R eu faço a reversão. Então, e para movimentar ela aqui do ponto, aqui, nós chamamos esse aqui o ponto pivô, eu clico na barra de espaço e estou movimentando ele pelo contorno dele, ó, até chegar na parte que eu transladei ali. E aqui nós temos o ponto de rotação no pivô, ó. Eu parei onde eu quero e estou vindo com um ponto de pivotagem lá, né? Então eu posso vir aqui, clicar para a direita, posso descer mais, aí fica muito do seu princípio de modelagem, né? Então a gente ensina como usar a ferramenta. Então eu venho aqui, clico com o botão da direita e clico com o da esquerda na área que eu quero eliminar, que seria essa daqui. E para finalizar, eu tenho que clicar na barra de espaço, senão essa ferramenta some, né? Então eu venho aqui, eu vou posicionar aqui o molde com zoom e vou verificar se tem algum ponto que ficou sobrando aqui, né? Que no caso nós temos um pontinho que ficou um pouco deslocado, e eu venho aqui em excluir pontos. Aí eu clico aqui, posso clicar nesse ponto aqui. Então, como vocês podem observar, a nossa cava já ficou finalizada, né? Agora nós temos mais um detalhe aqui, que é a parte do da nossa cintura aqui, né? Então, como já tem o ponto ali criado, eu só vou vir aqui em move ponto. Eu clico no ponto e vou deslocar ele aqui 1,5 cm, né? Aí eu clico aqui, aperto com o da esquerda e já está finalizado o nosso molde, né?
Agora eu vou movimentar ele. Agora os pontos já não, os marcadores já não são mais necessários, né? E vou até apagá-los para eles não nos atrapalhar aqui no meio do nosso trabalho. Então eu venho aqui, deixa eu só posicionar melhor aqui o molde, deixa mais no centro. Então ele está magnetizado ali. Eu venho aqui em apagar marcadores. Aí tem pergunta se eu vou querer o mais próximo do mouse ou todos os marcadores. Eu vou clicar todos e dar OK. Aí já apagaram-se todos os moldes. Aí eu volto aqui no mover e posiciono melhor o meu molde. Aqui nós temos também a parte da cintura, que eu posso dar uma trabalhada aqui para deixar um pouco mais arredondado, né? Então eu volto aqui na curva francesa, clico nela, clico no ponto, aperto a letra P, clico no ponto de cintura, bato na barra de espaço e vou finalizar aqui com o botão da direita. Desculpa, com o botão da esquerda. Acho que vamos repetir aqui, que ele dá uma sumida. Então eu venho aqui na régua, cliquei no ponto, só dou uma leve curvada. Clique com o botão da direita e com o da esquerda para finalizar, ok? Então, já temos aqui nossa camiseta cinturada. Então, agora nós vamos gravar esse molde para construir as costas, né? Em cima desse trabalho aqui, né? Então, eu vou vir em gravar. Você pode criar uma pasta com a sua modelagem, né? Onde você queira, no documento onde você quiser, né? Vamos criar aqui na área de trabalho, vou criar uma pasta modelagem. Já foi criada, eu abro a modelagem e vamos fazer básica, camiseta básica. Camiseta básica. Eu vou salvar. Ele me pergunta se eu quero entrar manualmente com o centro do molde. Eu vou dar não. A referência. Essa referência nós temos até 6 caracteres, porque o CAD que nós estamos utilizando, ele trabalhava com uma plotter que era com caneta Bic, né? Então, para não tomar muito tempo da plotter, a gente reduziu o número de caracteres, né? Então, você tem 6 caracteres. Vou colocar básica para utilizar todos os caracteres. A parte que seria a frente, eu tenho até 4 caracteres. Eu vou usar FRE de frente e o tamanho, isso aqui seria o P. Aí eu clico aqui. Para fazer a nomenclatura, seria uma diagonal para a direita. Então, assim, para não ficar muito grande, né, no caso de uma plotter a caneta, então é bom sempre minimizar. Então, aqui o tamanho estaria bom.
Aí está perguntando, clique sobre o texto para arrastar. Se eu quiser posicionar em outro local, eu venho aqui e posiciono. Agora ele está me perguntando aqui o ponto do fio do tecido, né, entre o primeiro ponto. Então eu vou clicar o primeiro ponto. Então, se você for na mão aqui direto, ele fica um pouco difícil de se notar. Então eu aperto a letra C, que ele vem em quadrante, né? Então, ó, aqui ele já ficou reto. Eu clico aqui porque ele está a 270 graus, né? Então já está gravado o molde aqui. Esse molde eu não vou abrir ele ainda, porque eu vou usar ele como referência para as costas, né? Então eu deixo ele ainda aqui na área de trabalho para poder gravar em cima dele, né? Então aqui, por exemplo, eu vou criar uma linha construtiva aqui eu vou apertar a letra P, vou posicionar nesse ponto maior aqui e vou fazer ele só uma linha construtiva aqui para poder me dar uma referência para poder fazer a gola das costas, né? Então eu vou apertar a letra C e vou criar 7, que era o número anterior, né, aqui na horizontal. Se eu dou sentido, ó, ele já veio aqui e posicionou. Então eu vou partir de 2 centímetros, tá? Que seria o caimento aqui da gola, né? Então eu vou clicar aqui novamente no marcador, eu clico aqui, vou apertar a letra C, eu venho aqui com 2 e vou dar na vertical. Aí eu confirmo, pronto, já criei o marcador. Então agora eu posso vir aqui com esse ponto e dar aqui 9 pontos. Eu clico aqui nesse ponto e levo ele até o marcador. Então aqui eu já tenho o nosso ponto. Eu só vou excluir um ponto aqui que ele ficou. Eu posso excluir mais pontos, ó, para deixar um pouco mais reto para poder ter a guia. Então agora eu vou fazer aqui a curva da gola, né? Então eu venho aqui, vou usar a curva francesa. Eu clico aqui no ponto, aperto a letra P para colar no ponto base aqui. Então eu venho com ele levemente reto aqui e dou uma subida, faço essa curva da gola. Aperto com o botão da direita e com o da esquerda a parte que eu quero eliminar. Aí já está pronta a nossa gola, né? Agora eu vou fazer aqui o ponto da cava, tá? Eu vou criar um ponto que eu tinha aqui a referência, né, de 5, desculpa aqui. Então eu vou criar aqui um marcador, aperto a letra P, colo aqui, aperto o C e vou dar meio centímetro, que ela é um pouco maior aqui por causa das costas, né? Então eu vou apertar 1,5 na horizontal e confirmo. Desculpa, esse ponto aqui ele é meio centímetro, na verdade. Então marcadores. Então ele é um pouco menor, né? Eu clico aqui, clico na letra P, volto no ponto, aperto o C e é 0,5 na horizontal. Confirmo, é só um pontinho de referência aqui. Então eu vou novamente trabalhar com a curva francesa. Eu clico nesse ponto, bato na barra de espaço, eu volto, bato na barra de espaço e vou trabalhar aqui,
aqui, dá uma leve inclinada aqui e finalizo no ponto. Ó, já tenho a nossa parte das costas. Eu vou excluir um ponto aqui que está me puxando um pouco. E agora já temos a parte das costas. Eu vou subir aqui para poder visualizar melhor. As costas com gel final eu posso rebater ele, né? Então eu vou dar reflexão aqui. Eu clico no ponto e venho aqui no ponto, esse ponto aqui, e clico do lado que eu quero refletir. Então já abri o molde, apagar os marcadores, apagar as linhas auxiliares, né? Então agora eu vou gravar as costas. Então ele já vai para a nossa camiseta básica. Eu vou determinar o ponto central aqui. Agora a referência é a mesma, básica. Eu vou fazer as costas. Vou colocar CT de costas, porque costas pode confundir com cos de uma calça, né? Então o tamanho vai ser o P. Aí eu confirmo. Aí é o mesmo processo, uma diagonal para a direita determina o tamanho. Vamos deixar um tamanho médio aqui. E posicionei. O fio já está marcado. Então eu já tenho aqui as costas. Agora eu irei trazer a frente. Vou trazer o molde. Deixa eu regravar aqui porque ele não... Vamos trazer os moldes. Então nós temos aqui a frente e as costas. Então aqui eu mudo o foco. Eu clico aqui para focalizar no meu trabalho, ou nas setas aqui onde está do lado dos numeradores aqui, né, no teclado. Eu clico seta direita e seta esquerda. Agora eu vou movimentar, vou posicionar ele para cá. E agora eu vou abrir o molde da frente, né, que nós tínhamos usado ele para as costas. Então eu vou abrir o molde da frente. Vou dar reflexão vertical. Eu clico aqui na área de trabalho, clico nesse ponto e clico onde eu quero rebater. Se ficar nesse caso aqui um fio vermelho, é porque ele duplicou e está com um leve grau. Então eu venho aqui e excluo esse ponto aqui de baixo. Aí ele já está aberto certinho. Eu vou gravar o molde. Vou regravar, na verdade, né? Escrever por cima. Assim. Pronto, já está gravado.
Então nós temos os dois moldes. Se eu quiser conferir, posso jogar ele aqui e no Move Molde. Então você pode conferir, nós temos finalizado essa camiseta básica, né? Então, como eu disse, já repito, o intuito dessa aula não é ensinar modelagem, sim as ferramentas do CAD, tá? Obrigado, até a próxima.